Você já se sentiu estranho numa sala cheia de gente conhecida? Já esteve cercado de amigos, família, colegas, rindo por fora, mas por dentro, em silêncio, uma sensação incômoda de deslocamento, como se você estivesse interpretando uma versão de si mesmo, mais aceitável, mais agradável, mais normal? Talvez você tenha sido a criança que fazia perguntas demais, e alguém disse, você pensa muito. Ou foi o adolescente que se emocionava com tudo e ouviu, para de ser sensível. Ou quem sabe, você era sonhador, mas aprendeu a esconder isso, porque disseram que o mundo não é lugar para quem vive no mundo da lua. E então você cresceu. E hoje, quando olha no espelho, não vê um desconhecido. Você vê alguém que conhece, mas que não sente mais. É como usar uma roupa que sempre coube em você, mas agora aperta, incomoda, não representa mais. E aí vem a pergunta que você tenta evitar. E se eu nunca tivesse sido exatamente quem eu pensei que era? A maioria das pessoas vive a vida toda sem se dar conta de que carrega uma identidade construída em cima de condicionamentos. São elogios, críticas, comparações, traumas. Alguém te chama de forte quando você estava apenas reprimindo. Outro te chama de frio quando você só não sabia como demonstrar. E sem perceber, você se adapta. Você vira o que esperam, não o que sente. Você desenvolve uma persona, não uma identidade. Carl Jung, que passou a vida mergulhado na alma humana, dizia: aquilo que você não traz à consciência se tornará o seu destino. Mas o que isso significa, de verdade? Significa que enquanto você não perceber os mecanismos que moldaram sua personalidade, você continuará agindo como se tivesse escolhido ser quem é, quando, na verdade, você está apenas reagindo. Reagindo ao medo de não ser amado, reagindo ao trauma de não ser visto, reagindo à vergonha de ter sido um dia você mesmo e não ter sido aceito por isso. Pense bem, quando foi a última vez que você se perguntou se sua forma de pensar era sua mesmo? Será que você é realmente tão racional? Ou só aprendeu que sentir é perigoso? Será que você é tão sociável assim? Ou só não aprendeu a ficar em paz com o silêncio? A cultura atual adora rotular INFJ, ENTP, introvertido, extrovertido, emocional, analítico. Mas esses rótulos, ainda que úteis em partes, podem ser uma nova prisão disfarçada de autoconhecimento. Carl Jung não criou os tipos psicológicos para que você se encaixasse. Ele os criou para que você se integrasse, para que deixasse de viver com uma parte de si sufocando as outras. Jung identificou 4 funções principais da psique humana: pensamento, sentimento, sensação e intuição. 4 formas de experimentar o mundo. 4 lentes através das quais você filtra a realidade. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Você usa todas elas, só que uma delas foi colocada no trono e as outras, exiladas. Sua mente pode ter se adaptado a pensar, mas o que você sente hoje com essa adaptação? Você pode ter aprendido a viver pelos sentidos, mas e seus sonhos? Pode ser que você seja guiado pela lógica, mas será que essa lógica te levou a um lugar onde você se sente inteiro? Você não é só o que funciona, você também é o que você enterrou para poder funcionar. A maioria das pessoas passa a vida ocupando apenas uma parte de si. Elas pensam, mas não sentem. Sentem, mas não entendem. Agem, mas não enxergam. Intuem, mas não concretizam. Vivem com uma parte inflada e outra atrofiada. E aí vêm os vazios, os bloqueios, os fracassos repetidos, os relacionamentos confusos, vêm os colapsos internos disfarçados de exaustão. Mas você está aqui, e isso já diz muito. Significa que, de algum modo, você começou a desconfiar que há algo por trás do personagem que interpreta todo dia, que talvez exista um eu mais profundo, mais selvagem, mais verdadeiro, esperando há anos para ser visto. Esse roteiro é uma jornada pela sua psique, não para colocar mais um rótulo em você, mas para remover todos os que foram colados sem consentimento. É um convite para olhar para dentro sem filtro, sem piedade e sem desculpas. Você está pronto? Então siga comigo. Na próxima sessão, vamos entender por que você foi moldado assim, por que tantas partes suas foram caladas e como forças invisíveis, psicológicas e filosóficas conspiraram para você viver metade de si. Você ainda sente que tem mais de você por descobrir? Então, talvez essa seja a hora de começar. Quando você nasceu, não tinha nome, não tinha passado, não tinha vergonha,
Você chorava quando sentia dor, gritava quando tinha fome. Você era inteiro, autêntico, selvagem. Mas então vieram os primeiros olhares. A mãe que se irrita com o choro, o pai que ri quando você age como homem de verdade, a escola que premia quem obedece e pune quem questiona, a religião que diz o que é certo sentir, a cultura que define o que é belo, desejável, aceitável, e você, sem saber, começa a aprender. Aprende que sentir demais é fraqueza, que pensar diferente é rebeldia, que ser espontâneo é perigoso e que ser aceito é mais importante do que ser real. Carl Jung chamou isso de formação da persona, uma máscara social que você desenvolve para sobreviver ao mundo. Essa máscara te protege. Ela é funcional, mas com o tempo, você se esquece que é uma máscara. Ela gruda. E o que começou como estratégia vira identidade. Nietzsche escreveu que o maior inimigo da verdade não é a mentira deliberada, mas a convicção inconsciente. E aqui está o problema. Você não sabe que está preso. Você acredita que escolheu ser quem é. Mas olhe com mais honestidade. Você é mesmo racional por natureza? Ou só aprendeu que sentir demais machuca? Você realmente é sociável? Ou apenas descobriu que estar sozinho dói? Você é calado por temperamento? Ou porque ninguém te escutou quando você falava? Jung dizia que a personalidade se forma como uma adaptação. Mas quando essa adaptação é levada ao extremo, você se desconecta da sua totalidade. Você se especializa em uma função: pensar, sentir, intuir ou perceber. Mas todas as outras, reprimidas, não somem. Elas apodrecem no escuro. E é aí que nasce a sombra. Tudo aquilo que você aprendeu a esconder. A raiva que você finge não ter. O desejo que você sufoca para parecer puro. A fragilidade que você esconde atrás da força. A sensibilidade que você trancou para não chorar na frente dos outros. A sombra é feita do que você negou, mas também do que você precisaria para ser inteiro. Enquanto isso, a sociedade aplaude sua performance. Ela não quer sua autenticidade, ela quer sua previsibilidade. Arthur Schopenhauer foi um dos primeiros a enxergar a prisão em que vivemos. Para ele, o ser humano vive em uma luta entre o querer e o dever, entre o impulso e a repressão. O querer é cego, pulsante, instintivo, mas o dever é a moral imposta, a forma pela qual nos curvamos ao coletivo, mesmo que isso destrua nossa singularidade. A modernidade aperfeiçoou esse mecanismo. Hoje você não é apenas condicionado por pais e professores. Você é moldado por algoritmos, por influenciadores, por padrões de sucesso e beleza, por ideologias que dizem como você deveria ser. Você é bombardeado por frases como: seja produtivo, não seja tão intenso, não complique, controle-se, desenvolva sua inteligência emocional. Tradução: adapte-se ao que esperamos de você, mesmo que isso custe sua alma. Jean-Paul Sartre diria que essa é a má-fé, quando você se trai para se encaixar, quando você abdica da liberdade de ser, para ganhar o conforto de ser aceito. E faz isso acreditando que é escolha, mas não é. Você foi condicionado, você foi moldado por fora e por dentro. E agora vive com um tipo de angústia que você não consegue explicar. Uma ansiedade que não passa. Um tédio existencial mesmo quando tudo parece bem. Você acha que precisa mudar de emprego, de cidade, de relacionamento. Mas o que você realmente precisa é se lembrar do que foi esquecido, do que você abandonou para sobreviver. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, disse que o ser humano não pode viver sem sentido, e talvez a sensação de vazio que você sente não venha de uma falta de estímulo, mas de uma falta de integração. Você está dividido. Você vive com uma parte dominante e 3 outras amputadas emocionalmente. Você pensa, mas não sente. Ou sente, mas não entende. Ou age, mas não reflete. Ou sonha, mas não realiza. E o resultado é uma personalidade mutilada. Não porque você escolheu isso, mas porque o mundo te ensinou que ser inteiro era perigoso. Carl Jung acreditava que a cura não está em reforçar sua função dominante, mas em integrar aquilo que você mais evitou. O problema não é ser racional, é ser só racional. Não é ser sensível, é ignorar a razão por medo dela te confrontar. Não é ser intuitivo, é rejeitar os dados, os fatos, a concretude da vida. Não é ser prático, é esquecer que, sem sonho, tudo vira repetição mecânica. Sua salvação está no que você esconde, no que você não suporta encarar, porque ali, entre as ruínas da sua parte rejeitada, mora o caminho de volta para si. Mas para seguir esse caminho,
Você precisa estar disposto a desconstruir tudo o que aprendeu. Precisa trair as ideias que te traíram e enfrentar o fato de que talvez você nunca tenha sido exatamente quem pensava ser. Você não sente mais entusiasmo, não sabe dizer por quê. Sua vida não está ruim, mas também não está certa. Os dias se arrastam, as conversas são repetidas. O prazer é raso, a ambição é automática e ninguém percebe, porque lá fora tudo parece normal. Você trabalha, produz, interage, posta sorrisos, responde, tá tudo bem, quando te perguntam, mas dentro existe um eco de tudo que você não viveu, de tudo que você deixou de ser para caber em alguma expectativa. Essa é a primeira consequência do colapso interno. Você se desconecta do sentido e passa a funcionar no piloto automático. Sua personalidade não é mais um reflexo da alma, mas um reflexo de padrões aprendidos. E o mais cruel, você nem percebe, porque o mundo atual aplaude a superficialidade funcional. A ansiedade virou status, o burnout é romantizado, a pressa é símbolo de importância, e nessa pressa você não pensa, você reage. Reage ao que esperam, reage ao que te falta. Reage ao medo de não ser suficiente. Mas o que é esse suficiente? Suficiente para quem? Para qual versão sua? Quando você ignora suas funções internas, pensamento, sentimento, intuição e sensação, uma parte sua começa a definhar. Não se trata de fraqueza, é neurobiologia. Seu cérebro foi feito para buscar congruência entre o que sente e o que vive. Quando isso não acontece, ele entra em alerta. Você se sente ansioso, mesmo sem saber o motivo, irritado por dentro, gentil por fora, desmotivado, mas exigente consigo mesmo. É um colapso silencioso, um colapso que ninguém vê, nem mesmo você. Você tenta resolver com produtividade, com autoajuda, com mais controle, com metas, mas quanto mais tenta corrigir o sintoma, mais alimenta a causa, a desconexão de si. Jung dizia, até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Grande parte das suas decisões não é feita por você, mas pela parte de você que foi ferida, reprimida ou esquecida. Você se atrai por pessoas que alimentam a sua ferida. Você foge de situações que poderiam te libertar. Você repete padrões emocionais porque, no fundo, ainda tenta provar algo que nunca precisaria ser provado. Isso não é azar, é repetição inconsciente. É o preço de não integrar, foi excluído. Se sua função inferior é o sentimento, você provavelmente racionaliza tudo e se afasta de conexões profundas. Se é o pensamento, talvez você se perca em emoções confusas e decisões impulsivas. Se é a sensação, você pode viver no mundo das ideias, mas esquecer do próprio corpo. Se é a intuição, pode virar escravo da rotina, mas com a alma sufocada. O que foi banido da sua psique não desaparece. Ele retorna, disfarçado de sintoma. E cada sintoma carrega uma mensagem que você insiste em não escutar. A dor não é o problema. A dor é o alerta. Mas nós aprendemos a calar o alerta, com distrações, com relações vazias, com uma rotina lotada de obrigações que evitam o vazio, mas não o preenchem. Sartre disse, o inferno são os outros, mas Jung poderia dizer, o verdadeiro inferno é viver longe de si mesmo. E talvez seja esse o inferno que você está habitando sem perceber. Um lugar onde tudo parece normal, mas nada é verdadeiro. Você repete frases feitas, usa palavras que não te pertencem, se comporta como alguém que não reconhece no espelho. E quando tudo desmorona, você não entende, porque a fachada estava perfeita, mas era só isso, fachada. Você se acostumou a performar. Performar força, performar controle, performar felicidade. Mas nunca foi ensinado a ser. A sociedade te ensinou a agradar, mas não a se escutar. Te ensinou a se destacar, mas não a se integrar. E por isso, você vive no que Viktor Frankl chamou de vácuo existencial, uma sensação de inutilidade, de ausência de sentido, mesmo quando tudo parece dar certo. Esse vácuo não se resolve com sucesso, nem com dinheiro, nem com aplausos. Ele só se dissolve quando você começa a reconstruir o elo com a parte esquecida de si. Mas há um problema. O mundo não quer que você olhe para dentro. O mundo quer que você consuma, quer que você produza, quer que você compare, quer que você siga rodando. Porque o autoconhecimento é perigoso. Ele te faz parar. E quem para, começa a questionar. Quem questiona, começa a despertar. E quem desperta, não aceita mais ser marionete. Por isso,
Há tanto ruído, tanta distração, tanto conteúdo raso. É tudo uma anestesia, uma forma de manter você desconectado, acreditando que está vivendo, quando na verdade está apenas sendo vivido. E a cada dia que passa sem esse confronto, mais longe você fica da sua própria essência. Você vai se tornando irreconhecível até para si mesmo, um estranho vestindo a própria pele. Mas há uma saída, e ela começa com um ato de rebeldia silenciosa. Você decidir olhar para o que dói, para o que falta, para o que foi escondido. Porque só quando você vê, pode começar a integrar. E só quando você integra, começa a viver de verdade. Mas esse caminho não é fácil, é desconfortável, é lento, é solitário. Por isso quase ninguém o escolhe. Mas talvez você não seja quase ninguém. E se você pudesse reaprender a ser você? Não o que te ensinaram a parecer, não o que a dor moldou, não o que a sociedade premiou, mas você, inteiro, caótico, sincero, um ser vivo, não uma identidade fixa. Esse é o começo da rebelião. E ela não se faz gritando, ela começa no silêncio. No momento em que você decide parar de fugir, a primeira coisa que você precisa entender é simples, mas brutal. Você não vai encontrar a si mesmo no conforto. Tudo que te anestesia também te aprisiona. Toda a zona de conforto é, na verdade, uma prisão de veludo. Por isso Jung falava em individuação, um processo doloroso, solitário e não linear de se tornar aquilo que você já é, mas não teve coragem de ser. Veja, o mundo quer que você se especialize, seja apenas um tipo, racional ou emocional, forte ou vulnerável, introvertido ou extrovertido. Mas a alma humana é paradoxal. Você pode ser tudo isso e mais. A rebelião começa quando você para de se reduzir, quando você recusa o rótulo, quando percebe que a sua função inferior, aquela que você teme, rejeita ou despreza, é justamente a porta de entrada para o seu eu mais real. Você é analítico, talvez precise começar a sentir. Você é sensível, talvez precise cultivar lógica. Você vive pelo prático, talvez precise se perder no símbolo. O que falta em você não é um defeito, é um chamado, e ele grita do porão da sua psique. Mas você vai precisar descer lá, e descer não é fácil. Você vai tropeçar em dores antigas, vai se confrontar com traumas que fingiu esquecer, vai ouvir a voz da sua criança calada, da sua raiva engolida, da sua intuição desacreditada, vai perceber o quanto viveu a vida dos outros. E isso vai doer, mas vai curar. Esse é o caminho da integração da sombra, um mergulho nas partes suas que você condena, mas que, quando acolhidas, revelam força. Nietzsche dizia: você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Jung foi além. A árvore que chega ao céu é a mesma cujas raízes tocam o inferno. Não existe elevação sem profundidade. Não existe transcendência sem mergulho. Você quer paz? Vai precisar encarar a guerra interna. Quer liberdade? Vai ter que quebrar as algemas do que te tornaram. E isso exige atos concretos. Primeiro, reconheça a persona, a máscara social, o personagem que você veste. Observe como você se comporta em cada ambiente, quais papéis você assume e, principalmente, o que você oculta para ser aceito. Depois, identifique sua função inferior. Ela está sempre nos seus pontos cegos, naquilo que te incomoda nos outros, naquilo que você evita fazer, nas situações que te desestabilizam. Se você é pensamento, olhe para o sentimento. Se é sentimento, enfrente o pensamento. Se é sensação, escute a intuição. Se é intuição, aterrice na sensação. A chave é o desequilíbrio, porque o que te falta te liberta. Não tente reforçar o que já domina. Vá em direção ao que te desafia. Em seguida, expresse o que estava calado. Escreva, pinte, grite, medite, chore. Crie um canal onde sua alma possa respirar sem julgamento. Se você sempre foi racional, escreva cartas para sua dor. Se sempre foi sensível, crie argumentos para se proteger. Dê voz ao oposto. Faça da contradição um ritual de verdade. E então, exponha-se ao mundo real com sua nova consciência. Não basta saber, é preciso viver. Comece a agir com a função que você evitava. Se você sempre seguiu regras, quebre uma. Se sempre se escondeu, apareça. Se sempre gritou, cale-se. Faça o contrário e veja quem aparece dentro de você. Mas vá com calma. Essa revolução não acontece em um final de semana. Não há curso rápido, nem guru milagroso. É uma jornada sem mapa, sem fim, onde o destino é você mesmo.
E sabe qual o sinal de que você está no caminho certo? Você começa a se sentir estranho. As velhas roupas emocionais não servem mais. As velhas conversas te cansam. As velhas vontades parecem vazias. Você ainda não sabe quem é, mas sabe que não é mais quem foi. Paradoxalmente, isso é progresso. Você está saindo da ilusão confortável, do velho personagem, da personalidade aceitável. Você está voltando, e talvez, pela primeira vez, esteja indo em direção a si mesmo. Essa é a rebelião, silenciosa, solitária, selvagem, mas absolutamente necessária. Não para ser melhor que o, mas para ser inteiro dentro de si. Porque quem se conhece profundamente não precisa se afirmar. Sua presença já é insuportavelmente autêntica. E isso, no mundo de hoje, é o maior ato de rebeldia possível. Você chegou até aqui e talvez nem perceba o quão raro isso é. A maioria desiste na superfície, foge nas primeiras perguntas, escolhe o conforto de uma identidade emprestada em vez da brutalidade de se encarar no espelho. Mas você ficou. E agora vem a verdade mais difícil e mais libertadora. Você não é um tipo, você é um processo. Você não é introvertido, você está em introversão. Você não é racional, você está se protegendo pela razão. Você não é emocional, você está ferido e aprendeu a sobreviver sentindo. Todos os rótulos que colocaram em você, mesmo os que pareciam profundos, ainda são tentativas de controlar o incontrolável, de simplificar o que nasceu complexo, de domesticar uma alma que foi feita para o caos sagrado. E por isso a verdade final não é uma resposta. A verdade é um retorno, um reencontro com partes que você esqueceu, ou foi forçado a esquecer. Com sua intuição sufocada, sua raiva negada, sua coragem ferida, sua sensibilidade envergonhada, com sua criança que ainda espera ser ouvida, com sua sombra que não quer te destruir, quer ser incluída, com seus opostos internos, que não são falhas, são as metades que faltam para você se tornar inteiro. Jung não queria que você se encaixasse. Ele queria que você integrasse. Queria que você parasse de buscar um nome fixo e começasse a dançar com o que pulsa. Porque o que te falta não é clareza, é coragem. Coragem de se ver além do espelho, de olhar para sua função inferior e dizer: eu te rejeitei por medo, mas agora eu te acolho. Coragem de olhar para sua sombra e dizer: sim, isso também sou eu. Você sente um vazio às vezes? Mesmo quando tudo está no lugar? Esse vazio não é defeito, é o eco da sua essência chamando por você. É o grito abafado das partes que você abandonou. É o preço de viver como o mundo queria, ao invés de como você precisava. Mas aqui está o alívio. Nada está perdido, só está escondido. A verdade final não vem como luz. Ela vem como uma escuridão honesta, como a aceitação profunda de que você é muito mais do que aprendeu a mostrar e que todas as suas contradições, suas ambivalências, suas falhas, seus traços errados são, na verdade, sua assinatura psíquica, sua alma falando em voz própria, pedindo espaço. Você não veio a este mundo para ser eficiente, veio para ser inteiro. E ser inteiro não é ser perfeito, é saber navegar o paradoxo com dignidade, é conseguir rir e chorar na mesma hora, é conseguir amar e fugir ao mesmo tempo, é conseguir sentir medo e, mesmo assim, avançar. A vida não é sobre se encontrar. Você nunca esteve perdido, só estava soterrado por vozes, expectativas, crenças e traumas que não eram seus. Você não precisa de mais uma técnica, você precisa de retorno, voltar à parte sua que ficou congelada, voltar à espontaneidade que foi reprimida, voltar à intuição que foi zombada, voltar ao grito que foi silenciado. O privilégio de uma vida, como dizia Jung, é se tornar quem você realmente é. Mas ninguém te conta que isso envolve dor, porque se tornar quem você é exige deixar morrer quem você nunca foi, mas acreditava ser. E esse luto é real. Você vai ter que abrir mão de personagens, de papéis que te davam status, de rotinas que te protegiam, de relacionamentos que te impediam de crescer. Vai ter que decepcionar quem esperava que você fosse previsível. Vai ter que ouvir críticas. Vai ter que ficar sozinho. Mas vai, enfim, voltar para casa. E o mais bonito, quando você para de fugir de si, algo muda. Você começa a emitir uma frequência que só pessoas inteiras reconhecem. Você deixa de atrair drama e passa a atrair profundidade. Você deixa de implorar por amor e começa a emanar presença. Porque agora, você não busca mais aceitação.
Você se aceitou. Você não busca mais identidade. Você lembrou quem era, e quando essa lembrança te atravessa, quando você sente a alma voltando ao corpo, nada no mundo volta a te caber. Você começa a ver a superficialidade como ruído, começa a ouvir o que está por trás das palavras, começa a caminhar com outra postura, não porque virou um ser iluminado, mas porque, finalmente, parou de mentir para si mesmo. Essa é a verdade final. Você nunca foi o que disseram que era. Você foi o que precisou ser para sobreviver. Agora é hora de viver, com tudo, com medo, com dúvida, com lágrimas e com verdade. A vida não quer sua perfeição, quer sua inteireza, quer que você se sente com todas as suas partes e diga: agora estamos juntos, finalmente. E se você chegou até aqui, não foi à toa. Talvez esse texto tenha sido a chave, talvez tenha sido só o início. Mas agora só existe uma pergunta: você tem coragem de voltar para si mesmo?